Hoje vamos mergulhar nos argumentos centrais do livro de Max Fischer, A Máquina do Caos. A ideia aqui é a gente desvendar como as redes sociais foram projetadas e, principalmente, quais as consequências disso tudo para o nosso mundo. E tudo começa com essa pergunta, que é fundamental. Será que as redes sociais são só um espelho que está ali refletindo o mundo do jeito que ele é? Ou será que elas são, na verdade, um motor, uma força que ativamente cria o caos? Essa é a questão que a investigação do livro coloca na mesa. Elas só mostram quem a gente já é ou elas estão, de fato, nos transformando em algo diferente, talvez mais extremista? É isso que vamos explorar. Bom, para começar, a primeira coisa é entender o que é, afinal, essa tal de máquina do caos. Porque, olha, não se trata só do aplicativo que a gente tem no celular, não. É um sistema bem mais complexo e com um objetivo, digamos, muito bem definido. E aqui está o ponto crucial de tudo. A máquina do caos não é um acidente, não é um erro de percurso. Ela é, na essência, um modelo de negócios. Ponto. Ela foi projetada para explorar nossas emoções mais básicas, nossas vulnerabilidades. Para quê? Para prender a nossa atenção pelo maior tempo possível, porque é exatamente assim que ela lucra. E como isso funciona na prática, no dia a dia? Pensa num ciclo. Um loop que se retroalimenta. Começa com uma postagem provocativa, daquelas que geram uma reação emocional muito forte, tipo raiva, indignação. O algoritmo, que é programado para isso, percebe na hora. E o que ele faz? Amplifica. Mostra essa postagem para muito mais gente. Essas pessoas também reagem, e o ciclo recomeça, cada vez maior, criando uma bola de neve. O resultado é um conteúdo que se espalha como fogo e que, no limite, pode levar à radicalização. E o mais impressionante é que a máquina funciona tão bem porque ela se aproveita da nossa própria natureza humana. Ela aperta os botões certos, aciona gatilhos psicológicos que são fundamentais para a gente, nossa necessidade de pertencer a um grupo, nosso desejo de ter nossas crenças validadas e, claro, nossas reações mais instintivas ao medo e à injustiça. No fim das contas, é uma exploração do que nos faz humanos. Ok, então a gente já entendeu a mecânica da coisa. Agora, vamos sair um pouco da teoria e olhar para o impacto disso no mundo real. Porque as consequências vão muito, mas muito, além da tela do celular. Os impactos são gigantescos em várias áreas. O livro documenta como essa arquitetura afeta a democracia ao criar as famosas bolhas e espalhar desinformação, como mexe com a saúde mental, por distorcer nossa percepção da realidade. E, claro, joga luz numa questão central: qual é a responsabilidade das empresas por trás de tudo isso? E é muito importante deixar claro, isso não é um problema de um país só, é um fenômeno global. Fischer mostra como exatamente o mesmo mecanismo causa estragos em lugares totalmente diferentes. A gente vê casos em Myanmar, no Sri Lanka, na Alemanha e, claro, no Brasil e nos Estados Unidos. A lógica da máquina é sempre a mesma, não importa o lugar. O conteúdo que gera mais choque, que mais divide, é o que o algoritmo mais vai empurrar. E as consequências muitas vezes são trágicas. Essa citação do livro é pesada, mas ela resume perfeitamente a urgência da situação. Quando o ódio é turbinado por algoritmos, a distância entre uma discussão na internet e a violência física no mundo real fica perigosamente curta. Não é só treta online, entende? O negócio é muito mais sério. Agora, para entender as nuances disso tudo, vale a pena a gente fazer uma comparação. Como essa mesmíssima máquina opera em terrenos tão diferentes como os Estados Unidos e o Brasil? Pois é, os campos de batalha digitais são bem diferentes. Nos Estados Unidos, o debate acontece mais nessas plataformas abertas, como o Facebook e o antigo Twitter. São como praças públicas digitais. Já que no Brasil, uma parte enorme da conversa política migrou para os grupos fechados de WhatsApp. Isso cria uma espécie de submundo da informação, muito mais difícil de monitorar e, claro, muda completamente o jogo na hora de discutir a regulação disso tudo. Fica muito claro, então, como o contexto local faz toda a diferença. Nos Estados Unidos, as redes sociais basicamente jogaram mais lenha numa fogueira de polarização que já existia. No Brasil, com um sistema de partidos historicamente mais frágil, as redes se tornaram um canal direto para que lideranças atacassem a legitimidade das próprias instituições democráticas, criando uma vulnerabilidade diferente e talvez até mais profunda. Então, depois de toda essa análise, a gente chega na grande questão. Qual é o veredito final da investigação? Tudo isso foi um acidente de percurso ou foi um projeto? A resposta é direta. O caos, a polarização, a desinformação, nada disso é um bug no sistema. Pelo contrário, é uma característica estrutural. É o resultado esperado e muito lucrativo de um modelo de negócios que foi projetado para uma única coisa: maximizar o engajamento.
custe o que custar. E vale dizer que essa conclusão não é só um achismo. Ela é baseada em camadas e mais camadas de evidência. A gente está falando de documentos internos que vazaram das próprias empresas de tecnologia, de uma série de estudos acadêmicos independentes e da análise detalhada de crises políticas que aconteceram no mundo todo. O livro foi lançado em 2022, mas a relevância dele só aumenta. Hoje, enquanto tribunais e governos no mundo inteiro quebram a cabeça para saber como regular essas plataformas, a análise de Fisher funciona como um dossiê que explica por que o problema é estrutural e não apenas uma falha pontual. E para fechar, fica uma pergunta no ar para todo mundo pensar. Se a máquina foi projetada para funcionar exatamente assim, de quem é a responsabilidade de mudá-la? De quem usa, das empresas que a criaram ou dos governos que a regulam? A resposta para essa pergunta com certeza vai definir o futuro do nosso ambiente digital.